Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais um episódio do Na Cabine Podcast, o episódio 32, sempre contando histórias do futebol brasileiro, trazendo gente que fez história dentro de campo e faz história também fora de campo. Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o like na nossa transmissão, é muito importante, gera aquele engajamento e a gente vai crescendo. Vamos para cima com tudo, tem muita coisa para crescer ainda. E o nosso convidado hoje foi bicampeão carioca no Botafogo, ganhou alguns títulos no Goiás e fez história no futebol japonês. Carlos Alberto Santos, prazer te receber, meu amigo. Satisfação enorme. Prazer, André. Prazer estar com você aqui na cabine. Que chique eu, hein? Pessoal lá da minha cidade, já para valorizar a minha terra natal de Vianópolis, deve estar acompanhando, assim espero. Com Tomara muito prazer, com muita honra estar aqui com você. Cara, um prazerzaço te receber. A gente já conversava há algum tempo para marcar esse papo. Queria que você contasse um pouquinho o que faz o Carlos Alberto Santos hoje em dia? Trabalha ainda com futebol? Foi difícil chegar aqui, né? A tentativa demorou um tempinho aí, né, André? Foi, mas chegou e é o que importa. Justamente porque eu estou muito em Goiás, né? Sempre eu tenho passado mais tempo em Goiás. Nos últimos 3 anos, eu tenho passado mais em Goiás, na minha querida Vianópolis, cidade natal. O meu ganha-pão no momento é mais lá. Uhum. Eu, às vezes, faço, assim, a título de ajuda, de contribuição, algum trabalho para algum jovem lá da terra, da cidade, da região, né? Que às vezes está sonhando jogar futebol, eu levo lá para casa, né? Convido. Tem lá uma estrutura lá na fazenda, aquele campinho, né? Assim que dá para... como se aquelas orientações. Que dá para manter a forma, né? Uhum. Para chegar na hora do almoço e pegar firme assim no garfo e na colher, sem peso na consciência. Então eu tenho o meu ritmo lá no interior. E aqui no Rio, é claro, né? Moro lá na Barra, convivo com a família, ali no condomínio também, tem as minhas atividades para manter a cabeça boa, manter o físico em dia. Você tá fininho, tá com o meu tipo de jogador ainda. Mas no futebol mesmo, eu já tenho aí, esses 3 anos últimos eu não atuei. Meu último trabalho foi num time aqui do Rio, que chama-se 7 de Abril, que era uma ONG, se tornou um time federado. Uhum. Então, quando ele se tornou um time federado, eu fui convidado pelo o presidente e a presidenta, né? A presidente, melhor dizendo, desculpa. Eles me convidaram porque me conheciam e, poxa, você não quer ir lá conhecer o projeto? Eu fui, achei interessante. Eu falei, pensei comigo, vou retribuir um pouco do que Deus me deu, né? Uhum. Porque é um trabalho social. Apesar de ser um time profissional, eu fiquei 3 anos ali, direto como treinador, depois acompanhando mais de perto, porque eu tive que ir para Goiás, cuidar das minhas coisas lá. Mas, então eu fiz esse trabalho. O 7 de Abril é um time hoje da Série A2 do Rio. O Rio hoje é A1, né? A2. Primeira divisão, a segunda divisão, né? Ele é terceira. Uhum. Naquela oportunidade, ele começou na 4ª e no primeiro ano já subiu para a terceira. Coisa boa. Aí em 2020, isso foi em 2017. Em 2020, ele subiu para a segunda. Só que mudou a nomenclatura, né? E nesse momento que mudou, ele tinha subido para a segunda, mas aí como mudou a nomenclatura, era antigamente, né? Anteriormente a nomenclatura era primeira, segunda, não, era A, B, C, primeira, segunda, terceira e 4ª. Aí mudou para A1, A2, ou seja, ele tinha subido para a segunda, mas aí a nomenclatura que ele estava não projetou ele para a segunda, ele acabou ficando lá na terceira. Ele está na terceira hoje. Entendi. Porque mudou-se. Aí acho que ano passado, atrasado, mudou essa nomenclatura. E como ele era um dos primos pobres, ele permaneceu lá na terceira. Então, e esse ano passado agora, ele, se não me engano, foi rebaixado de novo, porque realmente foi um ano muito difícil. Porque ali só vai jogador, atleta, que não está em lugar nenhum. Sim, sim. A verdade é essa. Dá para tentar uma projeção. Justo. É uma situação assim. Eu, inclusive, fiz um trabalho lá, assim, né, de doação. Doava o que eu podia, né? Não tinha salário, não tinha...
Mas é muito correto, é redondinho esse clube na federação, não tem dívidas, não tem problema nenhum com a federação, porque ele cumpre a regra, pelo menos assim, né? As obrigações com a federação, com a arbitragem, ele tira do bolso E bota. o presidente, né? É muito difícil futebol, né? Porque a Muito galera, difícil, muito difícil. a galera só pensa futebol no alto nível, né? Na primeira divisão, na segunda. Mas já que você me deu a oportunidade, nesse momento eu tenho, né, a credencial, eu diria, né, da CBF. Você fez a CBF Academy. Fiz a licença A, não fiz ainda a Pro, mas eu fiz a A ano passado e estou ainda sonhando, querendo trabalhar. Claro. Eu ainda tenho lenha para queimar. Tem muita coisa para contribuir. É isso aí. Eu acredito que sim. Me conta um pouquinho da tua história, Carlos. Você começou no Goiás, certo? Perfeito. Como é que foi para chegar no profissional do Goiás? Foi muito difícil? Foi muito sacrifício? Ou você até que chegou com alguma tranquilidade? Vou tentar resumir. Antes do Goiás, eu sempre gosto de dizer o seguinte. Eu joguei antes do Goiás, cheguei no Goiás com 17 anos. Eu comecei no Vianópolis Futebol Clube, né, que é time amador de várzea. Eu tive o privilégio de entrar aos 14 anos no meio dos adultos. Eles diziam ali, naquelas brincadeiras de criança, de menino, né? Nos campinhos e lá no campão também, que era um campo de terra. Falavam que eu tinha jeito, eu já sonhava com um negócio, e aí tinha aqueles comentários, e então eu fui criando, né, o sonho dentro de mim. E aos 14 anos eles me introduziram, né, dentro do time. Estava ali sempre atrás do gol, pegando a bola, querendo chutar aquela bola de couro, aquela bola antiga, pesada. Porque a gente não tinha bola, né? Era bola de meia no máximo, eu chutava, sei lá, semente de manga, caroço de manga seco. O que a gente via, a gente brincava, chutava limão, laranja, uma bolinha de meia. Estava na adolescência, então eu ficava atrás do gol sempre ali, doido para chutar a bola. E quando a bola passava, tem aquela manha que a maioria faz, né, de tentar acertar a trave assim de migué, porque se voltar, você chuta de novo. Então, e o goleiro sempre falava, ô neguinho, malandro, pô, te pega, hein, moleque, e tal assim. Mas aí eu estava sempre ali colado e eu falava, e quer dizer, como é que é a pelada onde você joga? Se for campo de 5, de 7, enquanto não chega 5 contra 5, 7 contra 7, não começa. Sim. Lá no interiorzão também é assim, né? Não tem aquela ideia, tipo, chegou 16, dá 8 para cada lado, vamos começar. Não. Reduz o campo. Não tinha isso antigamente. Então era 11 contra 11, era o aspirante titular. Então eles ficavam, às vezes, ali, eu via que estava esperando, né? Tinha lá o menino que era da padaria ainda, o Tony Padeiro, o Cício Bandeira, que era servente pedreiro, o outro que trabalhava na fazenda. Conseguiram sair do trabalho. Enquanto não chegava, aí eu, me põe. Aí um dia, faltava o ponto esquerdo lá. Bota ele lá. Vem, Carlinhos. Aí foi... E assim começou. Assim foi o começo. E o time, para ser de várzea, eu considero um time muito bom. Era um time que tinha fama na região. Dali, outros poderiam, inclusive alguns dali, uns 3, tinham feito o teste no Goiás e tinham sido aprovados, mas assim, sem aquele foco de querer ser jogador, porque não tinha, né? Não tinha essa ambição. Não tinha essa ambição, por um motivo ou outro, né? Eles acabaram não seguindo, não indo adiante, né? Então, e eu ouvi aquelas histórias deles mesmos, entre eles. O fulano foi, o ciclano foi, teve lá no Goiás, teve lá no Vila Nova de Goiás. Mas por causa da namorada não ficou. Tinha essas brincadeiras. Foi por causa da namorada. Por causa da namorada. Aí eu já fiquei atento, né? Namorada, se eu tiver chance, não vai me tirar. Não vai dar mole. Não vou dar mole. Namorada, seja lá o que for, eu já ficava assim, sabe? Aí até que um dia eu tive, né, para adiantar, se eu for contar a história como foi, você vai ver que Deus pôs a mão, né? Então, foi passando o tempo e não vinha a oportunidade, não vinha. Então, que é difícil mesmo. Difícil. Eu estava lá no interior, nunca tinha ido a Goiânia. Fica a 100 quilômetros de Goiânia. Mas eu nunca tinha ido a Goiânia. Então, eu tinha aquele sonho, aquela conversa com Deus, né? Me dá uma chance, meu pai, me dá uma chance, meu Deus, uma chance. Se você achar que eu mereço, me dá uma chance. Até que um dia, foi a mão de Deus. Se eu for contar os detalhes, que eu não sei se tem tempo, você vai ver que foi realmente Deus que... Sabe? Aí eu fiz o teste no Goiás, fui aprovado em 77
em setembro de 77, já para retornar em janeiro, para ficar alojado na República. Uhum. Então, em janeiro de 78, eu já, né, fui lá para a República do Goiás, já me integrei às categorias de base. E naquela época, o Goiás teve um personagem, e ele está vivo, graças a Deus, chama-se Márcio Fleury, ele tem a maior importância no Goiás. Vários lá do passado, jogadores que foram revelados dos times e dentro dessas equipes eu fiz parte, desse grupo, ele já tinha a visão de colocar de forma mais precoce em categorias acima. Então, por exemplo, lá naquela época, o Luvanor já era, com 17 anos, ele já estava sempre treinando no profissional. É importante. Ele era o supervisor da base, o treinador da base, do 17 e do 20. Na época falava infantil e juvenil. Então, juniores, né? Que hoje é juniores. Então falava, né, o sub-17 hoje, antigamente era infantil. E o sub-20 era juvenil. Então, ele já mesclava. Jovem que estava no infantil, no sub-17, já é o que faz hoje. Sim. Então ele já tinha essa visão. E aí, por exemplo, o Luvanor, que todo mundo conhece, ele já era a estrela que estava ali na base, é o cara que estava já... Todo mundo via que ia dar certo. Que ia dar certo, que tinha tudo, já era aquele craque, né? Então eu cheguei e fui fazer parte desse grupo, né? Ainda aí eu estava com 17 completo, porque eu sou de dezembro. Então eu comecei o ano de 78 com 17 anos completos. E com 6 meses que eu estava ali, eu não era titular ainda do sub-20 e nem do 17, porque, né, eu era o 12º, 13º. Estava sempre entrando. Imediato entrando. Então, tive a oportunidade, porque morava lá, de treinar no profissional, para completar o treino do profissional, porque o treinador, vou falar o nome, Barbatana, foi quem revelou aquele time histórico do Atlético Mineiro. Ele era treinador da base do Atlético Mineiro, que tinha João Leite, Márcio, zagueiro, Sofera, Miranda, tudo revelado lá na base. Paulo Isidoro, Cerezo, Marcelo, Rinaldo. Só craque. Esse time do Atlético Mineiro foi revelado com o Barbatana. E esse Barbatana, né, que Deus o tenha, a partir daí ele começou a pegar essas equipes consideradas maiores, né, dos estados mais periféricos, lá o Sport, o Goiás, o Nacional de Manaus, e ele, pegou Goiás em 78. Então, ele com esse olhar de revelador, os jogadores da época, o Goiás tinha um time, naquela época, os times... O Goiás sempre formou muita gente boa. Você lembra, André, que os jogadores naquela época ficavam 6 anos, 7 anos no mesmo time, não mudava. Dificilmente mudava, porque não tinha Lei Pelé. Por isso os times ficavam muito bons. Entrosadíssimos. E o Goiás era assim, tinha um time fantástico, que já estava aí há 6 anos jogando, 7 anos jogando juntos, jogavam por música. Então, eu não sabia de nada, estava lá de manhã cedo, né, tomei meu cafezinho da manhã, estava ali, estava no sol. Eu não perdia um treino do profissional quando dava para ver. A gente treinava lá no terrão. Aí eu acordei de manhã, estou ali, o massagista veio dentro da República, passou por mim, que eu já tinha acordado, já tinha tomado café, né? Estava ali tomando um solzinho e tal, na beira, próximo da piscina. Aí ele passou: bom dia, garoto. Bom dia. Aí ele foi lá na República, voltou caladinho, voltou lá para o departamento profissional e de repente eu vi lá do portão, lá de baixo, ele deu uma assoviada, né? Acenou com a mão. Vem cá, vem cá. Aí eu fui. Vem treinar profissional. Eu falei: sério? Vai lá trocar, vai treinar profissional. Ou seja, naquela época, o calendário não tinha tantas competições. Sim. E naquela época ainda estava no campeonato regional, porque o Goiás já jogava o brasileiro. Estava no regional e era só jogo fim de semana. Então, a semana era cheia. Na quarta e na sexta era coletivo. Tinha muito isso nessa época. Sendo que segunda, às vezes, era uma corrida longa, de 12 quilômetros, que foi o primeiro treino que eu fiz no profissional. Fiz 12 quilômetros, depois caiu para 8, depois para 6. Né? A base da preparação era a resistência, né? Diferente de hoje. Totalmente. Que hoje é mais força. Então, falou que eu ia treinar, fui lá no departamento, lá na rouparia, já me deram uma chuteira olímpica das antigas para amaciar, que era de um jogador famoso da época, o Lucinho, que tinha o mesmo número que eu. Então,
Para você ter ideia, o que ele fez? Como jogadores, o coletivo era sempre à tarde. Uhum. Então, no dia do coletivo, quarta e sexta, era só o coletivo de tarde, 5 horas da tarde, aquele calorão de Goiás. Então, o que ele fez? Os jogadores, na terça à noite ou na quinta à noite, eles iam para a noite e tal, dormia até meio-dia de boa. Era um time... Dava para recuperar. E vinha para o coletivo, jogava por música, time muito bom. Então, eles dominavam o negócio. E ele, sabendo disso, ele estava... Para pegar de surpresa, ele tinha determinado, eu não sabia, repito, depois eu fui saber o porquê que eu fui convidado. Determinou que 8 horas e 30 minutos, até 8h30, trocava. 8 horas, 30 minutos e 1 segundo não trocava mais. Então, a metade do time ficou de fora. Caramba! E jogadores da República que já estavam, né, treinando de último ano, tinha 4 que já treinavam direto no profissional. O massagista, quando foi lá na República, todo mundo dormindo. Não acordou ninguém. Aí sobrou a chance. Sobrou a chance. Aí, para adiantar rápido aí a conversa, eu treinei esse dia, comecei treinando. Sensacional. Aí, quer dizer, na semana seguinte, na quarta-feira, eu estou descendo lá para o terrão para treinar, né? Na base. Aí veio correndo lá o auxiliar da rouparia. Carlos Alberto, volta. O Barbatana mandou, é para você treinar no profissional. Eu voltei para trás. Aí entrei 15 minutos no segundo tempo. Aí na semana seguinte, de novo. Na sexta seguinte, profissional. Só que entrei 5 minutos. Mas estavam sempre te colocando ali. Aí, na outra semana, eu analisei assim, o que acontece? Aí eu fui pro jogo da base, no fim de semana. Sim. Sendo que na quarta e na sexta, no coletivo, eu treinei 5, 15 minutos num treino, 15 no outro. Aí, no jogo lá, eu entrei com tudo, porque eu estava na reserva. No segundo tempo, entrei no segundo tempo, mas eu senti assim, né, um pouquinho diferente, assim. Aí eu saquei, né? Falei, poxa, eu estou treinando lá pouco. Estou treinando menos que o normal. Por mim mesmo, eu saquei. Aí, o que aconteceu? Na semana seguinte, eu fiquei na expectativa, se ia me chamar, se não ia. Fui pro profissional, só entrava no segundo tempo. Naquela época, o treinador era ele, o preparador físico, não tinha mais auxiliar. Era um treinador de goleiro, o preparador físico e o treinador. 3 pessoas. Aí, no intervalo do primeiro para o segundo tempo do coletivo, ele conversava com o time titular. O time reserva resolvia entre eles ali como é que ia ser. Era meio que assim, individual, né? Sim. Cada um para si. O que treinasse bem, que fosse bem individualmente, era convocado. Aí, quer dizer, eu saquei logo, eu pensei, poxa, a hora que começou o segundo tempo, eu comecei a dar volta no campo. Para manter. Fiquei correndo. Aí eu passei, ele olhou assim, viu, não falou nada, eu continuei. Aí a hora que eu entrei, eu já estava... No pique. Estava no pique. Então, enfim, durou um mês isso. Ao término de um mês, saiu a convocação. Naquela época eram 16. Uhum. Aí saiu a convocação para o jogo lá em Tubiara. E naquela época, você sabe, né? Não tinha câmera. Não tinha nada, né? E o time do Itumbiara era um time bom, competitivo, mas batia até na alma. Batia até na alma. Pancada pra caramba. Pô, o pessoal de Goiás estiver ouvindo, né? O Itumbiara de 78, 79, de 80, o pessoal conhece bem. Se eu falar o nome aqui dos companheiros, eu vou dizer, né, assim, que jogavam no Itumbiara, porque a gente é a mesma classe. Claro. Pô, tinha uns caras lá que o pessoal em Goiás sabe muito bem. Galera nervosa. O pessoal conhece bem. Então, eu fui convocado como o sobreaviso, né? Eu era o 17º na lista. Aquela coisa, se alguém tiver algum mal, algum incômodo, uma dor de cabeça, um problema Aí você pinta no banco. Pinta no banco. Só que na hora da pré-eleição, eu estava ali satisfeito, né? 17 sobre aviso. Relacionado. Só de ir, né? Vivenciar aquela situação no profissional, estar junto com os profissionais. Os caras que todo mundo idolatrava em Goiás. Eram jogadores assim da história do futebol goiano. Eu tive esse privilégio. Jogadores como Macalé, Lincoln, que era um atacante fantástico. Né? Lucinho, Rinaldo, o Amauri, que é um baita goleiro que foi cria do Flamengo e fez uma grande história lá no futebol goiano, no futebol brasileiro. Então, vários jogadores, assim, dentro do contexto do futebol goiano, são as expressões máximas da história do futebol goiano, que fizeram, inclusive, um jogo histórico com o Santos, de Pelé, dentro da Vila, que ficou 4-4. Caramba. Primeiro tempo, terminou 3-1 para o Santos. E são histórias que ficam muito regionalizadas. 3-1 para o Santos, esse jogo ficou 3-1 primeiro tempo. Santos do Pelé. Santos do Pelé, Pelé em campo. Aí o Goiás voltou no segundo tempo, conseguiu terminar 4-4. Fantástico. Pensa. Fantástico. Não, o time era muito bom. Então,
quando saiu na hora da pré-eleção, eu estava como número 16. Então, vamos adiantar rápido. Faltando 5 minutos para acabar o primeiro tempo, o Pelé do Goiás da época, era o Pastoril, 10, era capitão, mas era quem mais estava em confronto com o treinador. Eu não sabia de nada, depois é que eu fui saber. E aí, ele era leve, habilidoso, é aquele jogador que tomava conta do meio campo, era o 10, né? Jogava com a bola no pé. Naquela época jogava um volante, né? Um 10 que jogava mais próximo do volante. Diferente. E o 8 aproximava mais na frente e tal. Os pontos muito abertos. Enfim, 5 minutos para acabar o primeiro tempo, estava perdendo. Chuva, um pé d'água, aquela chuva pesada. E aí, faltando 5 minutos para acabar o jogo, ele levou uma entrada, um carrinho, ele pulou, esperto, mas ficou assim no chão, dando aquela... provocando, para ver se o árbitro dava um amarelo e tal, mas a gente estava perdendo. Entendeu? E ele ficou no chão assim, demorando, o treinador jogando, levanta, Pastoril, estamos perdendo! Gritou alto assim, falou umas palavras mais fortes, né? Que eu não vou... Aí o Pastoril fez assim com a mão, fez um gesto com a mão e falou, sai! Sai! Tirou na hora. Já até gritei muito aqui, né? Desculpa. Enfim, Carlos Alberto! Pô, pegou de surpresa, né? Quer dizer, não me pegou de surpresa, mas assim, eu vi que todo mundo me olhou assim no banco. Pô, tinha o Alencar, que era um baita de um volante, que podia, né, jogar... Tinha uma galera mais experiente que você. Brincadeira. O próprio Lucinho, que é um baita do meia, versátil, era o outro. Carlos Alberto. Ixi, quando eu for o Carlos Alberto, eu já estava lá na beira do campo. Já estava aquecido. Calma, garoto. Deixa eu te orientar, vem cá. Eu estava ali, já assim, alongando. Enfim, acabou o jogo, no final, faltando 15 minutos. No segundo tempo, o time empatou, o atacante Marco Antônio, da época. E uns 15 minutos para acabar o jogo, eu fiz o gol da vitória. Então, aí você imagina, quer dizer, isso mudou tudo. Mudou tudo. Aí, no que eu retornei, na semana seguinte, já virei titular. Caramba, já assim, cara? Não, porque eu era já o 12º, 13º ali, reserva imediato da base. O treinador não teve como não me botar, né, de titular. Você virou titular na base? Virei titular na base. Tá. E continuei em cima. Continuou sendo relacionado. Sendo relacionado, mas na base, no jogo da base, se eu não fosse jogar, não fosse pro banco do profissional, lá na base eu já virei titular. Assim, ficou uma coisa automática, né? Aí, e ele demorou mais um mês, eu acho. Logo ele pediu para demissão, foi embora. Mas mesmo assim, o preparador físico assumiu durante aí mais 1 mês e meio, 2. E eu continuei sendo... Aí eu continuei sempre sendo convocado. Fui sempre sendo convocado, mas naquela época, você sabe, você era amador, não podia assinar contrato profissional antes de 20 anos. Então eu continuei... Morando na República? Morando na República até 20 anos. Caramba. A partir de 20 anos é que você mudava, Mesmo né? que você fosse titular, não podia assinar nada? Não, naquela época você era amador ou profissional. Amador só assinava a partir de 20 anos. Não é como agora, que você pode assinar profissional com 16, 17. Você assina um contrato longo. Só assinava profissional. Tinha lá uma ajuda de custo, podia, como amador, participar do profissional. Mas contrato não fazia. Caramba. Só para concluir, esse time... em 80, quando nós subimos, né, que fechou a nossa participação na base, dos 11 titulares, 9 foram para cima para o time principal. E mais uns 4, 5 foi emprestado para times melhores do interior de Goiás. Itumbiara, Rio Verde, Anapolina. E desses 9... No ano seguinte, 81, 6 estava de titular campeão goiano. Pô, que legal, né? Ou seja, o trabalho é muito forte. Então, assim, olha, eu acho que Atlético Mineiro teve uma quantidade grande, assim, quando revelou esse grupo, o Flamengo. Quem faz muito isso é Flamengo, Vasco, Fluminense, hoje em dia. Então, você vê, em 81, Gilberto, goleiro, que depois, né, foi jogar na Portuguesa, Gilson Jader, que você já ouviu falar esse nome, Zé Teodoro, Cacau. Zé Teodoro brilhou no São Paulo. Cacau, ponta direita, Fluminense, Corinthians, Luvanor e Carlos Alberto Santos. Uma galera boa. E tinha lá um zagueiro, o Milton, que ele também é das antigas, que foi da base. Mas desse grupo de 80, que virou profissional em 80, 6. E foi aí o primeiro start, assim, eu diria, financeiro, que levou o Goiás a ter a estrutura que tem hoje. Porque o Goiás, década de 80 e 90, ele é muito forte. Era muito Revelou difícil muito. jogar com o Goiás. E o cara que eu falei, que é Márcio Fleury, que eu estou aqui falando,
pela segunda vez o nome dele, até para homenageá-lo, que esse cidadão, o Goiás deveria, a meu ver, né, reconhecer um pouco melhor o trabalho que ele fez. Porque às vezes os clubes brasileiros não reconhecem, né? As pessoas passam e... Às vezes mudam também as pessoas que mandam e aí cai no esquecimento. Mas o pessoal das antigas do Goiás, que comandava também, nunca lembrou de fazer uma homenagem. Eu acho que ele merecia uma homenagem, porque ele teve visão, competência, né, de agregar no Goiás assim os jovens que deram um retorno muito significativo para que o Goiás viesse até a estrutura que tem hoje. Sim. Eu lendo a tua história, né? Porque eu sou de 83. Eu começo a acompanhar futebol mesmo em 89 e 90. Sim. E aí eu vejo que você tem uma passagem depois do Goiás pelo Novo Horizontino. Perfeito. Em 83 foi quando a gente começou a ter mais destaque, esse mesmo grupo. Fomos quinto colocado no Brasileiro. Então, a partir de 83, a 83, 84, 85, 86, eu fiquei 4 anos negociando. Todo ano negociava, principalmente com o Corinthians. Ia o representante todo ano lá para me contratar. Guarani. Que era uma potência. Atlético Mineiro. Palmeiras. E por que não rolava? Grêmio. Por que não rolava? O Goiás é um clube muito estruturado e deve isso ao grande administrador do Goiás do passado, que agora ele está com Deus, eu espero, Ailê Pinheiro. Sim. Ele realmente, todo mundo conhece, ele realmente, no aspecto, né, de estrutura, ele foi um grande administrador. Foi um grande dirigente, tem que reconhecer. E como ele vendeu o Luvanor para a Itália, com cifras, negociação internacional, ele dizia assim, em alto e bom som sempre, o Carlos Alberto não vai. Quero fazer a negociação porque ele merece. Falava isso. Só que queria me vender para o Brasil como se fosse internacional. Aí não dava negócio. Ninguém tinha dinheiro. Não saía. Eu fui passando. Aí no meu último ano, eu renovei na condição de ser o último ano meu no Goiás. Aí foi onde veio o Novo Horizontino. O Novo Horizontino apareceu porque ele jogou o primeiro ano, 85, na divisão A de São Paulo, e teve para cair. E um treinador que tinha passado no Goiás, que é o Urubatão, da época do Pelé, o Urubatão tinha sido treinador no Goiás, ele pegou o Novo Horizontino já praticamente na segunda divisão, voltando para a segunda, e conseguiu manter. Aí o pessoal do Novo Horizontino, doutor Jorge Mael Biasi, que é uma pessoa... Também é o nome do estádio. Que também já não está entre nós, pessoa fantástica. O estádio do Novo Horizontino, Jorge Mael Biasi. Aliás, olha, esse time aí, o pessoal tem que bater palmas porque eles fazem... Estão vendo aí o Novo Horizontino hoje. Está ali liderando a Série B, pô. Então, assim, eles são pessoas assim, que têm muito poder econômico, né? E... Então o Urubatão ficou com carta branca para contratar para o ano seguinte. Eles são latifundiários, para você ter ideia, em São Paulo. Você tem um latifúndio... É muita coisa. Hoje, no Mato Grosso, no Tocantins, né, que você consegue comprar extensão grande, eles são produtores de álcool, açúcar, laranja, é muita coisa. Então, assim, é um pessoal de uma simplicidade absurda, sabe? Tem que tirar um parênteses aqui para elogiar. Claro. E não é à toa que o Novo Horizontino está aí. E vai subir, provavelmente. Enfim, eles me contrataram e, é claro, ele ia jogar só o estadual, então eu fui na condição de sair para o Brasileiro, né? Claro. Jogava o Paulistão e depois saía. Então, a partir daí, jogamos o Paulistão, acabou o Paulistão. Num domingo, o seu Jorge me chamou e falou, olha, amanhã me chamou para almoçar e falou, quinta-feira vamos para São Paulo acertar seu contrato com o Palmeiras. Eu fiquei feliz da vida, né? Claro, Palmeiras, pô. E aí, à noite eu recebi uma ligação do Rio, Carlos Magno e o Emil Pinheiro. Carlos Magno veio do Goiás, é amigo, irmão da época do Goiás. O seu Emil, alô, ô meu filho, estou aqui com o seu irmãozinho, né? O seu irmãozinho, meu filho Carlos Magno. Então, já estava te acompanhando, é para você vir para cá. Aí eu falei, feliz, né, Peguei e liguei para o doutor Jorge, falei, doutor Jorge, é o seguinte, ó, tá aqui o telefone. Negocia aí. Vai ligar para o senhor
amanhã. Se para o senhor, que eu sou eternamente grato, ter me tirado do Goiás, se financeiramente, né, atender a sua expectativa, eu quero ir para o Rio. Ele falou, você está maluco? Você está maluco? Você não conhece o Palmeiras, você tem que conhecer para você ver. Está saindo na televisão aí reportagem, ó. Eu vi essa semana, Baltazar, Leís, Renato, jogador que estava no Botafogo, eles estão lá com 6... Não é dívida do Emil, pelo jeito, é do passado, que eles estão sem receber, né? Uhum. E aquele lugar que eles treinam lá, como é que chama lá? É Coronel Hermes. Eu falei, não, é Marechal Hermes. Pois é, aquela grama que apareceu na televisão, você já foi aqui na chácara, aqui na fazenda, os meus cavalos, aquela grama, com todo respeito, a grama que os cavalos aqui da fazenda aqui comem é 1000 vezes melhor. Você tem que conhecer o Palmeiras. Falei, seu Jorge, eu não vai dar tempo de explicar agora para o senhor, mas eu preferi ir para o Rio. Enfim, aí eu... Foi uma decisão tua. Aí acabou o resto aí. Deu no que deu. Deu no que deu. Mas aí eu vou aproveitar então já para adiantar. Por que eu queria vir para o Rio? Por quê? Por que não Palmeiras? Lembra, lá em Vianópolis, quando me colocaram no meio deles, o cara... O Jairinho, botafoguense, olha aí, lá da minha terra, botafoguense, certo? Uhum. Ele que tomava conta do time, uhum. Ele enchia minha bola, me dava moral. A primeira chuteira que não foi a chuteirinha velha, a primeira foi ele que te deu. Olé 70, da época do Pelé, Olé 70, eu calçava o número dele, porque ele era baixinho, eu moleque com 14 anos, calçava 38 já, que era o número dele, coroa. Ele tinha lá uns 35 anos, Era o pé do meu tamanho. Então a chuteirinha velha dele, ele passou para mim, quando eu treinei descalço. Que legal. E ele comprou, então assim, ele era botafoguense e fez minha cabeça. Eu virei botafoguense por ele, então eu era botafoguense. De moleque você era Botafogo. Eu era, mas ninguém... Agora eu falo. Quando eu vim pro Botafogo, eu achava piegas, assim, falar, né? Contar que esse negócio de ficar, sabe? Aham. Não, eu ficava na minha, mas eu era desde criança. Então, quando... o Carlos Magno me liga, sabe assim, Claro. Aí, vou dizer para você, sabe aquele parabéns? Que as torcidas batiam a palma? Aquele parabéns. Irritava, né? Na hora eu pensei, com fé em Deus, esse parabéns vai acabar. Cara, que sensacional isso. É sério, eu posso dizer isso hoje. Até é bacana lembrar essas coisas, porque eu vi até agora, né, que Deus o tenha, o Ardílio, ele disse que estava com 14 anos jogando na preliminar e teve o 6-0, Botafogo contra o Flamengo. E ele ficou com aquilo ali dentro dele. Né? Um dia dá o troco. E ele deu. E outro que deu o troco foi o Galo, o Zico. Também. A gente jogando junto no Japão, aí sentado, né? no trem, viajando no trem, aquela viagem longa para ir jogar fora lá em Hiroshima. Aí o Galo, pá, né? Pô, eu queria tirar aquilo ali. Pô, enquanto não saiu o 6-0 lá, eu dei o troco. O Zico sempre conta que o Botafogo era o grande rival do momento para ele. Pois é, aí eu falei, eu não tenho, né? Eu sou caladinho na minha ali e tal, mas aí eu também, 8-9, né? Nós pegamos o título, que acabou o parabéns. Eu também, então, nós temos história parecida. Cara, que sensacional isso, né? Porque, aí depois adiantando para frente, depois de 92, que foi um desastre, a final. É um absurdo, né? Foi uma final. Vocês tinham que ter ganho. Acabou o jogo de 9-2 ali. Aí o Galo, o Zico, né? Me ligou, me convidou. Vocês já eram amigos? Assim, só de encontrar, tudo bem? Ali dentro do campo, capitão, aquela coisa, ou capitão ou não, dentro do Goiás, né? Tinha aquela admiração pelo Zico, aquele respeito, aquela admiração, mas não tinha convivência. É só ali na hora do jogo, que eu nunca encontrei o Zico, a não ser ali dentro do jogo. Só que tem um personagem aí muito importante, que é o Milton Cruz, auxiliar técnico do São Paulo, que o Milton estava no Botafogo em 89. E ele já tinha jogado no Japão. Ele veio do Japão para o Botafogo. E depois voltou. Então, eles estavam os dois jogando no Sumitomo, que é o grupo Sumitomo é um grupo empresarial, né, que atua em vários segmentos, né, da economia. É ferro, minério de ferro, os derivados, guindastes, banco, remédio. Naquela época, o Sumitomo, o grupo Sumitomo parece que era o quarto, quinto grupo financeiro, maior quarto, quinto grupo financeiro do mundo. Então,
quando eu recebi a ligação do Zico, ele falou, olha, ele pegou o número que o Milton tinha, meu número. Pô, conversando com o Milton aqui, a gente tem que trazer um meia, enfim, um cara que joga aqui no meio campo. Então, tinha vários nomes, né? O Milton que deu a letra. Pô, e o Carlos Alberto? Aí eu falei, pô, mas o Carlos Alberto, Botafogo não libera, pô. Aí, quando veio o convite, eu falei com o Emil, ele falou, meu filho, é o seguinte, você já deu muito pro Botafogo. Vai embora ser feliz. Ele também já estava pensando em sair, né? Ele saiu logo depois? Logo depois. Pelo menos foi o que ele disse, né, para mim. Quer dizer, nos cinco contratos meus, para você ter ideia, com o Botafogo, era o seguinte, ele falava assim, ó, depois a gente senta para resolver seu contrato. Porque ele sabia que não ia ter erro, que eu ia renovar. Entendeu? Ele renovava de todo mundo, de todos os outros que tinha que renovar, eu era o último. É assim, sabe? Aí, quer dizer... E como é que era o Emil? O Emil era um cara, assim, todo mundo que conta, que vem aqui e conta, fala muito bem dele, assim, no trato, no lido, e que ele era um cara bem, como é que se diz assim, ele era generoso. Muito. É claro, enfim, ele tinha, né? Mas a gente percebia que a generosidade do Emil não é porque ele tinha o bolso, né? Com dinheiro no bolso. Porque, às vezes, se você tem o recurso, é mais fácil ser generoso, né? Sim. É mais fácil, pensa. Claro, eu tenho. Você olha aqui, não, peraí, tá sobrando, não. Opa, eu tenho essa comida aqui, dá para compartilhar. Pô, não vai fazer falta? Só que, nitidamente, você via que não era porque ele tinha, é porque é dele. Ele era mesmo. Realmente. Era dele. É dele. Você vê que ele fazia e você via a emoção no olhar dele. Sabe assim? Ele tinha aquela emoção, a gente via, né? Então, e aí você vai ver que todo mundo só vai falar falam coisas boas dele. Boas, né? É outro que, assim, se a gente for ver, né, o Botafogo poderia, né, vamos dizer assim, reconhecer de uma forma, né? Porque tem aquelas coisas, assim, às vezes que as pessoas, né, ficam assim meio que questiona, né, o fato dele ser, né, era da contravenção, né? Da contravenção do jogo do bicho. Enfim. Eu acho que foi muito importante para o Botafogo, né? Um papel importantíssimo na história do Botafogo. Não, você não analisa isso. Acho que ele salva o Botafogo. Ele salva. Não, e detalhe, ele era muito sábio. Porque, analisa, um cara com a grana que ele tinha, que eu, inclusive, convivi com outros dirigentes com grana e que era arrogante. E ele era simples, né? Simples. Doce, pessoa doce, simples e doce. Então, assim, e ele dizia que foi para o Botafogo atendendo um chamado do filho, que o filho havia morrido, né, o Ernesto, num acidente de helicóptero, e ele sonhava, via, né, tinha visões, sonhos, para que ele pegasse o Botafogo, porque o filho era botafoguense. E aí ele tinha essa sensibilidade, né, e enfim... E assim que eu cheguei, a linguagem dele era bacana, né? Assim, porque eu tinha isso comigo ali, né? Daquela coisa do parabéns e tal. Então ele falava, vamos resgatar das cinzas. O Botafogo é o Fênix, que vai sair das cinzas. Então, assim, até isso, né? Assim, detalhes que ele incorporou. E ele foi sábio de ouvir os jogadores. Sim. Porque ali já estava aparecendo alguns empresários na época, começando. Tinha ali uns 3 que estavam ali e tal. Empresário vem, pode vender uma ideia, né? Contrata o André, contrata o Carlos, contrata o Pedro, o Joaquim, o Manuel. Ele ouvia o jogador. Tanto é que o Carlos Magno me indicou. Né? E eu também acabei fazendo indicação de outros na frente depois, que acabou até dando certo. Quem se indicou? Por exemplo, Gilson Jader, né? Eu lembro quando ele perguntou sobre o Valdeir, eu falei, correndo, traz. The Flash. Voa na hora. Né? Jogou muito pelo Botafogo. Eu joguei contra lá em Goiás, né? Muito embora lá em Goiás, o Valdeir, quando eu enfrentei ele nem era atacante. Ah, não? Não. Ele era o quê? Ele jogava no meio como ali um segundo volante e eu era meu campista, né? E até eu brinco com ele, né? Pô, você corria. E corria mesmo, a verdade é essa. Não tô... Sem querer aparecer, não, mas ele corria atrás de mim. Ah, é? Eu brinco com ele, né? Goiás e Atlético, ele fala, é verdade. Naturalmente, entrou jovem, né? Eu já estava assim, com mais experiência e tal. Sabia os atalhos. Os atalhos. E no Goiás, veja bem, eu não joguei no Botafogo o que eu joguei no Goiás. Jogou mais no Goiás. Eu joguei no Botafogo o que foi necessário. Eu tinha aquela coisa de
do Botafogo dentro de mim. Então, quando eu descobri, né, que eu tinha que ficar mais fixo, então eu não me projetava muito para frente. Por quê? Eu percebia que os meias do Botafogo, com exceção de 89 foi o ano que eu mais fiz gols. Foi, acho que eu fiz 6 gols no Carioca. No Carioca. Só no estadual. No Goiás, não estou querendo aparecer, é sério. No Goiás, de 83 principalmente em diante, 82, 81 também. Só que 82, 81, até 83, no Goiás eu era coringa. Eu só não joguei Goiás de lateral direito, back central e no gol. Se aparecer nas outras. Já em 83, 84, expulsou o zagueiro, eu, como volante, voltei. Fiz ali o papel do zagueiro, defensor do lado esquerdo, né? E já de 80, 89, 80, 81, 82, joguei lateral esquerdo, volante, meia direita, meia esquerda, que falava meia direita, meia esquerda, ponta direita, ponta esquerda, centroavante, joguei. Eu era coringa, eu era coringa. Você deve lembrar que, graças a Deus, Deus me deu uma condição física, uma herança lá do meu pai e tal, tudo mais, e eu tinha facilidade para correr, não sei se você lembra disso. Lembro, claro que lembro. Né? Então, e é uma característica que eu já vim lá do interior, né? Lá no interior você ataca na pelada e volta para trás para esperar o adversário aqui atrás, né? Sim. Até o futebol de hoje tem essa leitura, né? Posiciona, faz as linhas aqui. Se fecha e vai. Se fecha para roubar e... Tipo, né? O futebol, a linguagem do contra-ataque, né? O futebol reativo, que é a linguagem atual, é isso. Você se fecha para dar o contragolpe, né? Então, eu fui coringa. E aí você fez muitos gols no Goiás. Então, veja bem, de 83 para cá, eu não fazia menos do que 11 por temporada. A minha média era 10, 11, de 83 até sair em início de 87. É bastante coisa. Agora é claro, lógico que tinha o Campeonato Goiano, né? O Goiás era muito absoluto na competição, acima, né? Muito acima. Então, assim, mas aí um volante é muita coisa. que tem esse nível... Pisa na área, né? Pisa lá na área. Então, no Botafogo, em 89, eu pisei mais. Por quê? Porque tinha Vitor e Luizinho. Que segurava a onda. Então, nós éramos 3 homens de posicionamento inteligente, competente, né? E tirava o espaço do adversário. Aí, Luizinho, meu amigo, eu posso falar. Luizinho, para pisar na área, era muito difícil. Luizinho pois ficava bem mais atrás. Então, ali. Quer dizer, eu dava um tapa ali, fui. Luizinho e Vitor já ficava. Aí eu entrei várias vezes na área e fiz gols. Sem contar que às vezes tinha também a bola aérea, né? Parada, corner. Que o Carlos Alberto tinha um aproveitamento legal, né? Era bom. Na cabeça, vamos dizer assim. Era legal no jogo aéreo. Funcionava, né? Vamos dizer. Então, eu acabei que no Goiás... Eu fui mais de 83 em diante, eu era muito... E aí o Valdeir tinha que correr atrás de mim. The Flash. Por isso, acabei estendendo. Mas é isso. Então, assim, o Emil, ele ouvia. E aí os próprios jogadores acabavam indicando. E com isso foi montando o time de 89, né? Que é um time, na minha opinião, muito forte, né? Analisa esse time. Esse time, para começar, André, olha bem. Olha o goleiro. Não, olha o goleiro. Aí você tinha, no mínimo, né? No mínimo você tinha ali 5 que podia pôr a abraçadeira de capitão. Sim, Mauro, olha o nível você, Luizinho, não, eu não Criciúma. Pois olha, Mauro, vamos começar lá de trás. O Ricardo podia. Ricardo Cruz. O Mauro era. Gotardo. Só aí já foi 3. Luizinho, Vitor, tem mais. Criciúma. Você falou meu nome, mas eu não me botei aí na parada. Podia. Não, você viu? Eu falei assim para não errar. Me tirando do negócio, eu botei 5 aí. Aí fora, tinha Milton Cruz, que é um cara que de titular, liderança absurda. Não é à toa que o Milton faz um trabalho, né, há anos no São Paulo, digno de muito elogio. Tanto falando dele, né, até para levantar a bola dele, ficou um período fora aí. Foi só ele voltar, quer dizer, não é só porque ele voltou, mas ele voltou. Sim. E o negócio está acontecendo. Melhorou de novo. Está acontecendo, é uma coincidência aí para... Interessante. Competência. Aí depois do Botafogo, você já sabe, né? Fui lá para o Japão com o Zico e estava ele e o Milton. Então, foi uma escolha maravilhosa, porque, né? Fez o pé de meia, né? Sim, realmente, eu tenho que reconhecer. E eu já fui para lá com 31,5. Que hoje em dia, naquela época era mais do que é hoje.
Naquela época, quem estava indo mais longe, assim, é claro, o Zico era uma exceção, que já estava lá mais adiante um pouquinho, 37 talvez, não sei. Mas o Zico é acima do bem e do mal, né? Acima do bem e do mal. Então, assim, o cara para jogar bem mesmo, 35 de repente. Aí, quando eu fui, eu pensei comigo, no mínimo 3 anos bem, eu sabia que eu ia jogar em alto nível, assim, que eu teria condição física, né? Uhum. Eu pensei. E aí, eu fiquei 3 anos no Kashima. E era para eu continuar, né? Mas eu tive a coisa da vida, né? A oportunidade de sair. Aí saí para os times expulsos, que foi o time que eu joguei mais tempo, assim. O Botafogo foram 5 anos, os times expulsos foram 5 anos e meio. Aliás, o Goiás é o mais. A base também conta. Foi o mais, já também conta. 9 anos de Goiás, 5 de Botafogo, 5 meses. Novo Horizontino foi 5 meses. Botafogo, 5 anos. O Kashima, 3. Os times expulsos, 5 anos e meio. Aí o Vissel Kobe, 1 ano e meio. Aí o Zaspa Kusatsu, 1 ano. Eu terminei a carreira nesse time, que era um time, como eu estava te falando, fora do ar, né? Amador. Ele era da 2ª divisão, né? Era considerado amador, né? É isso. Mas é um time que teve o projeto para entrar na liga profissional. Você abraçou o projeto. E deu tudo certo naquele ano também, né? No Kashima, a primeira taça da G-League, o Galo era capitão, não estava no jogo. Você que ergueu? Eu que ergui. Cara, legal, hein? Foi a primeira taça da G-League. De brasileiros eram Por quê? Você e Alcindo? Não, tinha era mais algum? nesse ano aí sim, que aí o Milton saiu e entrou o Alcindo. Então, no jogo, que é o jogo da taça, do primeiro turno, é como assim, o Carioca, Guanabara, como Rio, era antigamente no Carioca, né? Então, assim, aí terminou o primeiro turno, campeão da Taça Nicos na época. E tinha o segundo turno, que era esqueci o nome agora. Daqui a pouco depois fazia a final. Fazia a final. Aí, é claro, a final o Kashima acabou perdendo. Nós perdemos, né, para o Verde Kawasaki. O Verde era o do Bismarck? Era. E assim, o Kashima, a administração do time naquela época, né, o japonês com aquela pureza, sem vivência. O Verde Kawasaki já era um time, né, que já jogava assim, tinha uma participação assim, já mais consolidada, e era um time cheio já dominava a federação, tinha muita influência. O Kashima era novo, né? Aquele time novo. Aí, por mais que o Galo... o Zico ficou assim, em reunião com a diretoria, tem que mudar, porque pensa, botou 2 jogos, não botou nenhum jogo da final no nosso estádio. Ah, não pode. Tudo lá no Estádio Olímpico. Não pode. Que era o estádio do Verde. Aí... O estádio nacional, que foi das Olimpíadas e tudo mais, botou os 2 jogos finais lá. É como jogadores fora. Ué, você entendeu? Então, assim, é claro, o jogo brigado, bem disputado, mas eles estavam em casa, né? E aí o Zico foi expulso do jogo. Ah, é? E a arbitragem, ela era muito... Ela tinha defeitos, para não dizer que era, né, tendenciosa, porque o japonês é correto. Os árbitros eram inocentes, eles sentiam pressão. Caseiros. E assim, por exemplo, o pessoal do Verde pressionava, né? Tinha ali eles já eram... Ou seja, basicamente, o Verde Kawasaki era o time mais assim... Isso. Eles tinham essa influência e o Kashima era o time pureza. Pureza, justamente. E eles dominavam, assim, tinha uma influência dentro do jogo mesmo, porque a gente não falava, né? Dentro do jogo, o Zico, para falar, tinha que chamar o intérprete. Eu falava já mais do que ele, japonês, mas assim, para cobrar, só cobrava coisa... Agora tinha lá o Ramos, por exemplo, que é um brasileiro naturalizado, Kazu. Essa galera falava. A galera que já dominava e metia uma pressão no árbitro. Você tinha que ver o que o Ramos fazia com o árbitro. Metia o dedo na cara assim, o árbitro, Gominasai. O árbitro falava, desculpa. É sério, acredita se quiser. Então, assim... Mas, enfim, a gente brigou, foi um jogão, né, os 2 jogos, mas aí o Verde campeão. Vida que segue. Mas o primeiro turno, né, eu tive o privilégio até de receber lá, né, como segundo capitão do time e tal. E então eu fiquei 3 anos no Kashima, e depois que eu saí, eu fui para o Shimizu, e no Shimizu eu fui campeão lá também, né, da Copa Nabisco,
que é a competição assim, tipo Copa do Brasil aqui. Uhum. Que hoje é a Copa do Imperador? Isso. Não, a do Imperador é outra. É outra. É outra. Lá chamava-se Copa Nabisco, né? O patrocinador é Nabisco. A Copa do Imperador também é esse modelo, semelhante, né? De eliminação. E fomos para a final lá da Liga. Uhum. E aí perdemos para o time que estava o Dunga. Eu perdi 2 decisões lá. O Dunga era Júbilo e o Iwata? Júbilo e o Iwata, Esse jogo, decisão foi em casa. Infelizmente, a gente jogou o jogo todo com o Alex, que é o brasileiro, que também chama Santos, naturalizado, jogou seleção. Uhum. Ele foi expulso no primeiro tempo. Sabe? Ele foi expulsar. O Júbilo também era um time que tinha assim... Cascudo, né? Enfim, só sei que a gente perdeu essa final, mas aí tivemos outras finais, ganhamos Copa da Ásia. Pô, que é importantíssimo. Ganhamos Copa da Ásia. Uma pena que nessa época não tinha um Mundial de Clubes no formato atual, né? É verdade, você teria jogado. Depois, ao término do Shimizu, eu fui para o Vissel Kobe, lá não fui campeão, mas fizemos a melhor campanha. Hoje ele foi, atualmente, aí com o Iniesta, eles chegaram agora às finais da Liga, mas até então a melhor campanha foi da minha época que eu estive lá, que o time chegou ali em 4º lugar, né, na Liga, 4º, 5º, se não me falha a memória, posição que nunca tinha chegado. Eu tinha ali mais um contrato para continuar lá, mas eu preferi sair. Uhum. Acabei... Mas ali você se aposenta. E vim embora. Teoricamente, né? E vim embora, assim, né? Eu tinha possibilidade de mais um ano lá no Vissel. Mas aí eu falei, não, vamos. Chega. Eu quero, vou voltar e tal. Mas é o processo lá dentro que estava assim muito desgastante. O treinador, enfim, não é falar mal nem nada, mas enfim. É coisa que aí você vai aturando. Chega uma hora que não atura mais. Tava um estilo de privilégio, né, privilegiando um jogador em detrimento dos demais. Entendi. Mas era um japonês? Japonês. Uhum. E era um privilégio difícil, ele não ia quebrar aquilo, ele não ia sair daquela... Entendeu? Isso é coisa que tem que ficar só comigo, né? e o time não rende. Se você contar aqui, a galera do Japão, não sei se vai ver. Não, e o time não vai, e o time não ia render, sabe? Uhum. Enquanto a gente conseguiu, assim, ele entender como que tinha que ser diferente, aí foi onde a gente chegou. Teve... Mais longe. E a partir do momento que... E ele lá, mesmo naquele momento que a gente estava bem, que o time foi crescendo, ele insistindo em privilegiar um cara, um atleta, né? Que tinha o maior nome do time, talvez entre os japoneses, né? Quem era? Pode falar. É o Kazu. Kazu. O Kazu, ele bom jogador e tudo, mas naquele momento não era. Não estava. E ele era privilegiado. Ele é que mandava no negócio. Não é inveja minha querer... Não competia com nada, claro. Nada disso. Mas, enfim, o time tinha outro atacante, um sistema de jogar que jogava o time... Que funcionava melhor. Que funcionava e que estava dando resultado. Mas o treinador, ele era um auxiliar que o Kazu levou. O Kazu, é claro, ele tinha muito patrocinador que ele levou também. Sim, ele era influência. Não, e ele até hoje. E tem que parabenizá-lo pelo que ele tem conseguido. Claro. Parece que ele está jogando até hoje. Né? Mas ele levava patrocínio, levou para o time. E o treinador era auxiliar lá na época dele do Verde, Kawasaki. Então, né? O Miuri Verde. Então, assim, amigo e tal. E pessoa, gente boa pra caramba, o treinador. Só pessoas amigas. Mas aí não funciona assim. Não podia. Então eu falei, puxa, eu vou ficar mais um ano. Não. Chega. Não vai dar. Vamos embora. Aí vim. Mas logo na sequência veio o convite do Zaspa. Para você voltar para esse projeto. Para esse projeto. Aí a família já estava aqui estabelecida, a criança na escola. E como é que foi? A minha curiosidade maior é saber como é que foi para você se adaptar. Porque você é um cara que sai Goiás, Novo Horizontino, e Botafogo, Rio de Janeiro já é uma cidade bem grande, né? Mas o Japão é tudo diferente. Como é que foi o início? Olha, aí entra meu pai e minha mãe. O Japão é tudo diferente. O meu pai, se eu contar a história do meu pai, tinha que ter tempo para contar a história do meu pai. A história do meu pai é um filme que se botasse na tela do cinema é sério. Ia dar dinheiro. Olha, muita gente ia querer ver. Sério. Campeão de bilheteria. Eu penso que, assim, é um daqueles exemplos, assim,
E teve filmes aí, parece que, eu não lembro assim, o título dos filmes, eu não sou muito, nunca fui de cinema, de ver, eu só ouvi assim, superficialmente, até eu corro risco de não relatar bem. Mas aquela história, parece que teve o quê? Kunta Kinte, o cara que foi escravizado, esse tipo de coisa. Meu pai passou por isso. Caramba. Acredita se quiser. Complicado. Acredita se quiser. Meu pai é um nordestino, um baiano, que veio para São Paulo, descobriu 2 da mesma cidade, ele morava na zona rural. Ele era o braço direito do meu avô. Meu avô perdeu a primeira esposa, morreu nova, casou com a minha avó. Então ele tinha 3 filhos, 4 da primeira. Aí da segunda foram 6. O meu pai é o mais velho. Aqueles 4 mais velhos, foi ficando velho, adulto, casou-se. O meu pai virou o braço direito. Atividade rural, lá no sertão da Bahia. Mas ia para a cidade no dia da feira, que era dia de segunda-feira ou do domingo, e aí de repente viu um cara bem vestido, chapeuzinho naquela época, né? Uma palitozinha assim de linho. Ah, esse é fulano, tá lá em São Paulo, trabalhando na obra. E meu pai já estava com 32. Ele chegou, e aí? Você está em São Paulo? São Paulo. Né? Tô. E aí? Como é que é lá? Não, tô lá, trabalhando na obra. E se eu quiser ir? Na hora, tem vaga. Tá precisando de trabalhador. Aí ele, quando é que você volta aqui? Ah, daqui uns 2 anos a gente vem de novo. Tá capaz que eu venho, 2, 3. Aí passou 3 anos, descobriu que esse personagem amigo, né, João e Adalberto, eram 2, uma dupla. Aí 3 anos depois ele colou na cola. Vamos adiantar a história. Pegou pau de arara, até o sul da Bahia. Aí quando entrou no estado de Minas, pegou o trem. Em Governador Valadares, dentro do trem, avisou, teve um aviso, né, dentro do trem. Nessa parada é só para pegar o telégrafo, ninguém desce. Mas ele estava com sede, baianão esperto, pé ligeiro, né? E criança também dentro do trem com sede. Desceu. Ele mirou assim, o trem antes de parar, ele viu lá aquela bomba antiga, assim, aquela manivela assim de tirar água. Ele, pum! E tá lá, bombando assim, o trem tava lá com ar, né? Eu tô falando igual mineiro agora, o trem. Não é o trem, não, é o trem, é a coisa. A bomba. Porque Goiânia herdou de Minas, você sabe disso, né? É a mesma coisa. Então, e aí de repente ele tá assim, bombando para sair água assim, ele escutou trac, 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 a roda do trem já em movimento. E que ele naquela dúvida, enfim, vamos adiantar, ficou, caiu, ralou, machucou, olhou na plataforma da estação, o chefe da estação lá de braço cruzado assim, ele veio assim, tipo cachorro quando cai do caminhão da mudança, né? Assim, o chefe falou, papelão, bem feito, não foi avisado que não podia descer? Sim, senhor. E ele descascou o verbo, né? O senhor está certo? Não era para descer, eu achei que dava. Estava com sede, tinha criança com sede. Quando é que passa o trem de novo? 15 dias. Eita. O senhor sabe onde eu arrumo um serviço aqui até 15 dias? Falou, olha, essa estrada aqui, diz que é 3 léguas. 3 léguas são 18 quilômetros. 3 léguas aí para frente aí, tem uma fazenda aí que estão plantando cana, plantando café, derrubando a mata. Muito obrigado. E foi. E foi. 3 meses depois ele voltou fugido. Caramba, cara. Que loucura. 3 meses depois. E ele riscava na árvore. Riscava. Ele me contou uma vez isso, né? Ele já velho. Ele, um dia lá com 70, quase 80 anos, ele foi embora com 89. Ele me contou essa história, né? Um dia lá na fazenda, a gente passando uma situação difícil lá e tal, na serra, e ele com dificuldade para andar, parando para beber água ali, ele... hoje eu estou lembrando de um tempo difícil da minha vida. Aí foi onde ele contou. Bebemos água, descemos, pegamos o carro, foi para casa, aí depois lá na rede ele contou o resto, assim, né? Muito superficialmente, depois chegou os netos, chegou não sei quem, um monte de gente, e eu acabei, nunca mais peguei mais detalhes, porque a pessoa contando é uma coisa, né? Sim. Enfim, e aí, olha só, estava lá na fazenda, trabalho de sol a sol,
Se você pegasse ali uma botina na vendinha lá, naquela época, nunca mais você pagava, né? Porque a conta não fechava. Pegasse um pedaço de fumo, quem fuma. E ali ele foi... E trabalho desgastante, o cara... E com o tempo ele começou a arriscar para não perder os dias da semana, porque nem sabia os dias da semana. De repente, ele contando que o capataz... Reúne aí a macacada! Usava esses termos, né? Reúne aí! Aí reunia todo mundo assim, nego vinha assim. E aí chamava o jagunço, né? Que for atrás do fugitivo. Cadê o Casalberto? Botar meu nome na história, né? Traz ele aí. E aí, Casalberto, vai fugir de novo? Não, senhor. Dá mais um corrimento nele aí. Metia o cacete, batia. Caramba. Tá. Aí outro dia, reúne aí a turma, reúne aí. Reúne os macacos. E aí? Cadê ele? Cadê o Casalberto? Não quis voltar não, ficou lá pros urubu. Aí um dia, ele vendo, né, ele já estava assim bem adaptado, já tinha todo o tempo na cabeça, tudo, lá para 11h30, meia-noite, todo mundo naquele sono profundo. Partiu. Foi o dia que ele vazou. E aí não ia pela estrada, para não deixar rastro, porque eles iam atrás, com o cachorro farejando. Ele pela mata, mas beirando a estrada. Mas conseguiu. Chegou na estação, 5h30 da manhã por aí, o pé todo arrebentado. Quando deu 6 horas que o chefe chegou, ele apareceu na frente do chefe, disse que o chefe tomou um susto. Que isso, rapaz? Que susto, rapaz? Quem é você? Ele falou, o senhor não lembra de mim? Eu perdi o trem. É você, homem? O que aconteceu? Aí ele disse, a fazenda lá é assim, assim, assim. Ele falou, bem que eu desconfio, porque até hoje não voltou nenhum de lá para cá, só passa trabalhador para lá. Olha só. Enfim. E você está, eles vão vir atrás de você. Eu sei. Aí falou, olha só, ele era muito forte, meu pai. Opinião mesmo, ele falou assim. Aí disse que falou, essa linha aqui vai dar em São Paulo? Porque a linha a gente vê que é um caminho só. Vai sim, mas tem muito chão aí para frente. Então eu vou para São Paulo. Não vou dar decepção para meu pai, não. Eu vim foi para ir para São Paulo. Muito obrigado. Ele falou, não, volta aqui, volta aqui. Você quer? Vem cá, vem cá. Vou te dar a passagem. O senhor vai fazer isso? Vou. Eu estou vendo que você é determinado, você quer ir. Esconde aí que esse povo vai vir atrás de você. Não deu. Escondeu lá dentro do galpão. Não demorou muito. Vieram atrás. Apareceu. Aí, naquela época, um chefe de estação tinha autoridade pra caramba, né? Sim. Mais do que até o prefeito, às vezes, né? É. Então, não, botou voz forte ali. Vocês caçam o rumo de vocês aí. Não apareceu aqui ninguém, não. E pronto. E aí, quando o trem... Ele ficou ali preparado e falou, a hora que o trem... E botou a passagem no bolso dele. Falou, quando o trem andar, movimentar, você corre e pula. Pula dentro. Deu lá, tipo, R$10 hoje para ele comer um pão no caminho. Aí desceu em São Paulo, ele passou 2 dias em São Paulo procurando o prédio que estavam os 2 amigos. Já tinha muito prédio, ele falou na época. Passou 2 dias, né? Igual um andarilho, largado aí na rua. Até que chegou num prédio. Ah, o João, o Adalberto, é dessa empresa. Só que é o seguinte, ele foi transferido para Santos. Ih, rapaz. Aí lá vai ele, bateu perna para Santos, na perna. É o quê? 120 por aí, quilômetros? É mais ou menos isso. Chegou em Santos, no mesmo dia deu sorte, bateu num prédio, estavam os 2. Nossa, que história, hein? Não, é uma história, é isso você vai ver, por isso que eu estou te falando. Quer dizer, loucura. Esse foi, aí, eu estou falando isso para você. Você me fez a pergunta, eu fui contar essa história para mostrar quem era meu pai e minha mãe também, que ela não ficava atrás. Minha mãe é mais nova que ele, 20 anos. Aí, depois de 5 anos em São Paulo, ele foi na Bahia, né? As minhas avós lá, a avó da minha mãe, né? Vendo que o meu pai... Opa, chegou um cara que está em São Paulo. Empurrou minha mãe nele. Minha mãe fala, não, nem conhecia ele. E sabia da família, que era família honesta, que ele era trabalhador. Leva ela para São Paulo. Leva ela aqui, ela não tem futuro para ela aqui, não. E casou lá em questão de 2 semanas. Caramba. E já foi para São Paulo casado. Minha mãe, 20 anos mais nova. Aí, a empresa foi para Brasília.
Só que antes de chegar em Brasília, eles pararam em Vianópolis, porque tinha linha do trem lá em Vianópolis. O trem de Goiânia, Anápolis, que vem para Santos, passa na minha cidade, Vianópolis. Pegaram o trem porque o engenheiro foi, né, recomendado pela empresa para ir para Brasília, falou: "Ô, baiano, tem que ir comigo". Gostava muito do meu pai, ele já era mestre de obra, aquela coisa toda. E parou em Vianópolis, nunca mais saiu de lá. Que legal, cara. De lá ele ia de ônibus trabalhar até cansar. Quando ele cansou de Brasília, foi para Anápolis, que era mais perto, pegava o trem, cansou. Não, quero ficar quieto aqui. Em Vianópolis, gostou do clima, de tudo. Entendeu? Então, assim, quando eu cheguei no Japão, primeiro, no Goiás, Novo Horizonte, eu tinha já, assim, uma coisa dentro de mim, né, eu diria, entendeu? De querer ir seguir, sei lá, e parar lá na rua, não sei aonde, mas assim, você viu meu pai, como é que ele foi parar? E ele passava isso no jeito simples dele, curto e grosso, era 2 palavras, pra você ter ideia. Ele era um cara, o meu pai, que, pelo que ele falava, assim, a gente via, e a fé que ele tem em Deus era uma coisa absurda. Mas vou falar uma coisa aqui que me entendam, por favor, porque eu acho muito legal as pessoas se, né, congressarem assim, naquele congressamento assim de falar a mesma língua, as mesmas ideias, assim, boas, desde que sejam boas, desde que estejam, né, no contexto do que Deus espera de nós. Aí tem várias religiões, o cara vai na igreja católica, né, várias igrejas. Sim. E você encontra um amigo lá na igreja, não é legal? Mas meu pai nunca entrou numa igreja para rezar. E eu duvido que, sei lá, tem vários aí da igreja e de qualquer igreja que representa a igreja, mas talvez não tenha mais fé do que ele. Eu acredito. Ele tinha um respeito pela vida, pela natureza. O meu pai, nossa, uma barata, ele fala: põe para fora, se a galinha pegar, se o passarinho pegar, tá tudo certo. Mas ele também caçava para comer. Entendi. Ele sabia disso. Era para se alimentar. Para alimentar, pode. Mas se não tiver necessidade, não pisa na barata. Deixa ela sair. Se o passarinho pegar, se a galinha pegar, aí também tá tudo certo. Ele era assim. Ele podia estar atravessando uma rua aí, ó, morto de fome. Morto de fome. Se tivesse um pé de manga com um galho para fora do muro, com a manga ao alcance das mãos, não pegava. Não pegava. Ele ia ver se tinha um portão e tal. Ele podia estar morto. Por quê? Porque ele tinha certeza que Deus ia prover. Ele ia seguir a caminhada dele à frente. Entendeu? Então, assim, minha mãe e meu pai, eles me prepararam assim de forma natural, né? Para eu chegar no Goiás, depois no Novo Horizonte, depois no Rio. E eu percebi isso quando cheguei no Japão, mais do que nunca. Por quê? Quando eu cheguei no Japão, que eu vi o comportamento daquele povo, é sério, eu bati o joelho no chão, levantei as mãos por alto e falei: meu pai do céu, muito obrigado pelo pai que o senhor me deu, pela mãe que o senhor me deu. E depois, quando eu liguei para minha mãe, eu falei: mãe, olha, obrigado, pai, muito obrigado. Esse país aqui, o senhor tinha que vir aqui, o senhor conhecer. Que é de uma educação, né? De os princípios morais, assim, sabe? Tudo nota 10. O cara lá no Japão é o seguinte: a pessoa, ele pode até, de repente, dentro dele ter uma índolezinha ali, que às vezes ele pensa ali, de repente, te dá o cano e tal, só que o cara não põe, ele fica quieto. Se tiver, ele não esboça, porque ele é simplesmente... O cara não tem espaço para isso. Não tem espaço. Então, assim, você não vê uma atitude de malandragem, de responsabilidade. É claro, às vezes o cara é um cara desequilibrado. Rapaz, teve uma coisa, em 2011, eu estava lá de auxiliar técnico, quando teve o terremoto. Só para você ter ideia, eu cheguei de manhã para o trabalho, eu era auxiliar técnico de um amigo japonês, né? Mais novo do que eu. No Shimizu, né? Não. Lá também eu fui. Mas no Albirex Niigata. Niigata. Foi quando teve o terremoto, né? E então são 220 quilômetros. Niigata, ele está no mar, que é o mar ali da China, né?
que pega a Coreia, China, ele está aqui. E no Pacífico foi onde veio o maremoto, certo? Então, a distância do Pacífico até aqui, o mar, né, do Japão, é o mar do Japão, são 220, por aí, 205 quilômetros no máximo. Então, assim, na hora que aconteceu, eu estava no prédio, em cima, tinha vindo do treino, fim da tarde, escurecendo. Eu estava ainda no hotel, não estava ainda no apartamento, estava ainda naquela transição que você está ali, recém-chegado. Uhum. E aí, de repente, a hora que eu entrei assim, André, o trem balançou. Olha, eu dando uma de mineiro aqui, ó. O trem balançou. Ah, deve ter sido O trem que eu estou falando é o prédio, balançou assim. Eu olhei lá fora, a torre de televisão assim, balançando. Aí, na hora, eu já sabendo, eu já liguei a televisão, porque as informações já vêm rápido. E na televisão já vem o desenho direitinho assim, é como assim, a gente quando você põe aqui no aplicativo para ir daqui para Barra, aí tem ali, você vê onde está vermelho, onde está amarelo, que tem mais congestionamento ou não. Então já aparece, né? Aí já deu vermelhinho lá, pum, 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 bem horizontalmente falando, na direção de Niigata, né? Lá em Fukushima, mais ou menos, entre Fukushima. E aí eu já peguei o telefone e perguntei, lá embaixo no hotel, né? Se tinha que descer pelas escadas. Não, pode ficar aí, tá tranquilo. Pode ficar aí no quarto, né? Tá tranquilo, tá seguro. O prédio aqui não tem problema. Já é prédio novo. Enfim, e aí, nesse dia, nessa semana, eu fui treinar de manhã, aí chego no treino, antes de começar as atividades e tal, a hora que porque eles chegam muito cedo para trabalhar, eles nunca atrasam, né? Pô, o treino vai começar 9 horas, 8 horas eles já estão tudo lá, 7h30. Todo mundo lá. Chega lá, né? Então a comissão técnica, aí chega uma coisa, às vezes não faz nada, mas fica ali. Já está lá. E eu, brasileiro, né? Eu tenho o estilo lá do meu pai, mas brasileiro também, né? Aí eu chegava meia hora antes, claro, tranquilo. Não se atrasava. Aí eu estava ouvindo aqui um negócio de carnaval, música de carnaval das escolas aí, mais ou menos, que eu tinha recebido, né? Vendo assim, ouvindo para ver, né? As mensagens de cada escola. Eu estava ouvindo no carro, desci, entrei assim, dentro da sala e tal. Aí o intérprete, né? Estava falando, sabe assim? Absurdo, como é que pode ser falando em japonês, isso parece que é um animal, como é que o cara faz um negócio desse? Olha aí. Aí eu falei, opa, né? Eu falei, o que foi? Você está nervoso? O que foi que aconteceu? Você não viu, não? Você não estava olhando no carro aí? Porque os carros, na época, lá já tinha televisão no carro, você via, acompanhava, né? Programação da televisão. Mas eu estava ouvindo música, eu não vi. Você não veio ouvindo? O seu carro tem, pô. O carro já era bem, o carro que me deram lá. Dá para ver a televisão, né? As notícias e tudo. Eu falei, não, estava ouvindo música do Brasil e tal. Falei, não, aí eu fui ver. Aí, tá vendo aí? O que era? O quê? O pessoal tinha sido enviado para os alojamentos. Lá nessa cidade que eu estava, em Niigata, lá tem muito espaço esportivo. Lá tem o beisebol, o basquete. Então tem ginásios, estádios com muito espaço. Aí, várias pessoas, né, do outro lado da costa do Pacífico estavam sendo enviados para cá. Fukushima e tal, vieram para cá e fui alojando, né? Lá a água invadiu tudo, aquela coisa toda. Enfim, e aí o pessoal alojado, e aí, japonês você sabe, né? O mais velho tem preferência. Aí, entregando a marmita, o bentô, a marmita, um que estava lá na fila lá atrás, mais jovem, que ninguém tinha percebido, ele de repente saiu, no desespero de fome, ele saiu lá de trás da fila e veio aqui, antecipou um senhorzinho de idade que estava recebendo na mão a marmita, pegou assim, com aquele jeito estúpido assim, e agachou ali do lado ali, pegou o hashi, já abriu a marmita e ficou comendo naquele desespero assim e tal, sabe? Estava com fome, estava desesperado. Aí eles estavam criticando o cara. Aí eu falei, eu falei, Motoharu, que era o... Pô, às vezes o cara não bate bem na cabeça, pô, mas... Não, isso é um absurdo, isso não é japonês. Japonês não faz isso, que vergonha. O país inteiro está comentando. Caramba. André, no outro dia, ele falou, eu voltei, né, para trabalhar e tal. Ele falou, você tinha razão, o cara não bate bem das bolas, não.
Tá vendo? Olha só como é que é. É a cultura deles. Cultura. Então, assim, eles são tudo certinho, organizado. É um país que, olha, nunca faltou água, nunca faltou energia, nunca faltou gás, nunca faltou nada. Sabe o que é nada, nada, nada? Você não trabalha se não tiver plano de saúde. Toda empresa que você for trabalhar, né, faz seguro, você não compra um carro se você não tiver onde estacionar. Ah, foi comprar, tem que comprovar tudo. Não, eu tenho a garagem para pôr o carro. Eu tenho lá o espaço certinho para pôr o carro. Porque eu chego ali para comprar um carro, você chega, eles tentam vender para você. Sim. Né? O seguro e tudo, né? Mas se você não quiser, você não compra. Verdade. O carro não sai se não tiver seguro. E se não tiver garagem. É muito organizado, né? Então assim, Senhora. não, o país... E isso, os princípios morais, o respeito. Ah, vizinho não faz barulho porque incomoda o outro. Pô, tá dando vontade até de ir pro Japão, irmão. Não, é fantástico aquele país. É um negócio absurdo, absurdo. É maravilhoso. É claro, aí tem o clima, né? Apesar disso tudo, eu digo para você, né? Eu particularmente digo, o Brasil não tem igual. Ah, para viver eu também não trocaria. Não tem, né? Aí nós já rodamos alguns lugares, né? Uhum. Outras pessoas muito mais do que eu, mas eu vi essa questão do Japão, a gente vê, né? Quando vai na Europa, quando vai nos Estados Unidos, né? Se vai na América do Sul aqui. E vou dizer para você, o goiano, então, é mais privilegiado ainda. Porque Goiás, meu amigo, você vê, nós estamos numa altitude em relação ao nível do mar, né? De 1.200, alguns lugares. Tem lugares mais baixos lá também. Mas assim, Goiás Eu sou privilegiado, o estado de Goiás é maravilhoso. Não só Goiás, né? Você pega parte de Mato Grosso, de Minas, né? O Centro-Oeste, aquele miolo ali é diferenciado, né? É muito bom. Ali é bom, chove em abundância. Você vê, nós temos 2 safras com a chuva. 2 safras no ano, imagina isso. O Brasil não roda sem o Centro-Oeste. Não. O Brasil não roda sem o próprio Brasil, né? A gente tem que valorizar o Brasil de um modo geral. Sim. Mas nesse caso, assim, né? O Centro-Oeste, você não tem alagação, você não tem problema de, sabe, nada assim de acidente natural. Então, assim, o Brasil é maravilhoso, o Centro-Oeste, então eu diria, né? Aí eu falei, uai pra caramba, herdamos de Minas tudo, hábitos, costumes, e brinco com os mineiros quando encontro, que nós já temos, a comida goiana já é melhor que a mineira. Ah, é? Porque, tipo... Páreo duro, hein? O filho... Você é goiano? Você é mineiro? Não, eu sou carioca. Não, é páreo duro, brincando. Por quê? Porque é brincadeira, né? A comida mineira é maravilhosa. E Goiás herdou tudo e já faz melhor, é isso que eu brinco. Ô, Carlos, a gente está quase chegando no final do nosso papo. Caramba, nem vi passar. Passa rápido. Queria que você falasse um pouquinho mais daquele time de 89 do Botafogo, que eu acho que é muito marcante. Esse ano são 35 anos daquela conquista. E o Botafogo hoje em dia está numa outra fase, numa fase muito boa, né? Brigando por título de Libertadores, brigando por título brasileiro. Algo que realmente já se faz necessário. Eu acho que o Botafogo precisa ser campeão de novo. Precisa. E interessante, você reparou, o ano passado mesmo, quando começou a desenhar o acidente, vamos dizer assim, né? Foi um acidente mesmo. Igual, tipo, 9-2 é menos, né? Porque o Flamengo tinha um baita time também, né? Mas vocês eram melhores. Tava. Pois é, mas isso aí, né? Quando chega na final, tivemos aquele acidente do 3-0 no primeiro tempo do primeiro jogo. Aí, o ano passado, vendo ali o que começou a acontecer, a desenhar, ainda fiquei com expectativa e esperança, né? Mas realmente, assim, depois, vendo o que estava se sucedendo, repetidamente não consertavam, teve ali sucessivos erros, assim, repetidos. Sim. Quando começou a degringolar. E não houve ali uma correção, não tinha correção, a gente via, fica, caramba. É claro, de fora é fácil falar. Sim. Mas dava para ver, né? Os problemas que estavam ali, gente. Tava. Tá. Então, assim, hoje tem um time mais sólido. Tem, mais organizado. Aí você tem mais peças. Mais peças, você tem mais expectativa, mais esperança, né? O time está competitivo, precisa um pouquinho mais de maturidade em algum momento, alguém que, né, não só lá de fora, mas lá dentro. Porque quase aconteceu de novo aí no jogo com o Palmeiras, né? E agora, você viu agora, o John foi destaque, pegou tudo. foi destaque. Assim, de fora é fácil, mas a gente, né, tem que apontar, né? Tem condições, com os elementos, com tudo, de não sofrer igual sofreu. Porque
que ali, aliás, são coisas que a gente vê, né, dentro do futebol. De repente não tem tempo para falar tudo, porque aí você vai pegar exemplos também de outras equipes. Você vê o Palmeiras, enquanto até ano passado ali, hoje ele é menos competitivo. Começou né, a ter problemas. Apareceu o Botafogo competindo muito com o Palmeiras, com esse estilo de jogo competitivo, né? Que você não dá espaço para o adversário, entendeu? Que você tem um futebol intenso, né? E o próprio Palmeiras já não está com os mesmos resultados, não é à toa. Ele perdeu alguns elementos, não conseguiu repor algumas peças ali pelos lados. Tem mais concorrência, né? Flamengo e Botafogo estão muito firmes. Isso. Mas, enfim, então eu estou com muita esperança como botafoguense, né? Nós tivemos aquele privilégio do treinador atual nos convidar, você soube disso? Estivemos lá uma manhã. Vocês passaram lá. Tivemos, né? CT, Arthur Jorge, né? Ele foi muito gentil, assim, ótimo técnico. Soube da história de 89. Então foi bacana estar lá com eles e, assim, eu senti realmente no grupo uma união maravilhosa, o pessoal unido realmente. Né? E eu estou torcendo que dê certo, que consigam novamente, já está passando a hora, né? Já passou. O último título nacional é 95. Pois é, e é título, tem que pegar título, de preferência o brasileiro, né? Então, estamos aí com essa esperança e tá ali. Só vai realmente concretizar no final, porém a torcida é grande, né? Claro. Lá em casa, então, eu te contar, todo mundo é Botafogo, meus filhos. São quantos? São 3. O Carlos Alberto, filho, né? Ele vai fazer 35 em janeiro do ano que vem. Tem a Juliana, o Carlos Alberto é piloto, né? Uhum. Vive voando por aí. A Juliana mora na Alemanha, casou com um alemão, também é Botafogo, mora em Stuttgart. E a Luísa, que está aqui em casa, né? Está com 23. Terminando os estudos? Já terminou, já está trabalhando, né? Ela fez administração. Uhum. Então, os 3 são botafoguenses. Eles é que me põem a par mais, assim, de coisas que eu às vezes não estou sabendo, que eu fico lá no meio do mato às vezes, né? Lá em Goiás, meio sumido, né? Longe do telefone. Só acompanha quando tá mais para cá. Inclusive, ele brincando, né? O meu filho, ele tinha mandado mensagem: pai, tá ligado? Botafogo e Palmeiras, né? Palmeiras e Botafogo. Hoje vai ter leitão a pururuca. Essa brincadeira de torcedor. Eu vi depois do jogo, quando eu vi lá que tinha, né? Eu corri para ver o jogo. Acabou o jogo, o Kaká mandou mensagem. Eu falei: caramba, quase que o gás. Eu botei: pô, Kaká, quase que faltou um gásinho ali pro leitão ficar pururuquinha no jeito. Pois é. O último gol. Porra. Se tivesse mais 5 minutos, acho que dava não. Não, de verdade, às vezes dava, né? Mas que tava a pressão. Tava muito grande. O gásinho começou a... Então é isso, né? Eu estou torcendo muito. Deu para perceber na postura, né, dos jogadores, da comissão técnica. O Botafogo tem uma coisa que a maioria dos clubes tem. Pessoal que geralmente segura e carrega o negócio. Aquela história aqueles funcionários, todo clube tem. Aqueles funcionários ali, raiz ali, dedicado, entendeu? Tem muita paixão ali. Que tem aquela paixão, aquele amor. Pô, lá atrás, então, na época, né, que eu tive no Botafogo, os caras estavam lá um monte de meses sem atrás. Quer dizer, com o Emil, aí o Emil... Porque assim, o pagamento deles não era na conta do Emil, mas o Emil, pô, resolvia os problemas deles. Dá um jeitinho. Não, ele assumiu o clube, aí eles passaram a receber em dia. Tudo com o Emil. Então, assim, o Botafogo é incrível. Você sai aquele cara lá, o Gonzaguinha, o Armindo, motorista do 11 daquela época, sabe? O Tocinho, o Jair, o Roupeiro, o Guilherme, o todo, né? O PC, os caras maravilhosos. Sabe aqueles caras assim abnegados, sabe? Você vê o amor que os caras têm pelo clube ali, aquela dedicação. Todo clube tem esses funcionários. Só que os do Botafogo é uma coisa absurda, sabe? Agora eu tive lá mesmo, pô, tinha lá uns 3 das antigas, e o pessoal novo assim, você vê, você sente aquela áurea, sabe? Que carrega o negócio. Então o Botafogo, acima de tudo, é essa estrela solitária, né? Que é uma coisa também que atrai uma energia maravilhosa. E, então, o botafoguense tem que ser satisfeito, feliz por ser botafoguense, eu acho. Com certeza. Independente, né, de ter menos título do que outros, mas esse ano está desenhando. Está desenhando, né? É bom ver que tem o recurso, tem a condição, tem o time, né, competente que
busca jogadores, né? E está dando para o torcedor essa condição de ter um time competitivo. Como jogador, a tua maior alegria é o 89, é o estadual? Sim, por isso, né? No Goiás, né, tive títulos, né, lá no Japão, mas 89 e 90. Acabou, parabéns. Acabou, parabéns. Então, assim, se você for ver, né, tem coisas na vida e assim... É incrível isso, né, André? Pô, um time como o Botafogo, do histórico do Botafogo, ficar 19 para 20 anos, assim, parece que é 19, né? Tem a história do 21, para coincidir com os números do placar, 21 graus, dia 21, teve tudo isso, mas parece que eram 19, sem título. É muito tempo. Aí o Corinthians é outro, né? Também e ficou muito tempo. Então, assim, nem título estadual. É duro, né? Não é? Muito. Então, assim, Deus quis que eu participasse. Esse grupo realmente diferenciado disso. Tinha um cara espetacular que trabalhou comigo na Rádio Globo, que foi Valdir Espinosa. Então, realmente, o Valdir Espinosa, que Deus o tenha, ele está com Deus. Pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Que competente demais. Aliás, o Espinosa merecia, a meu ver, ele seria, né? Claro, não, todo mundo foi onde foi, teve a chance que teve, tem os seus méritos. Porém, o Espinosa, faltou para ele seleção brasileira. Faltou. E o Espinosa, para aquela época, eu acho que não tinha um outro treinador com mais habilidade para lidar com um grupo de talentos do que ele. Acredito. Não tinha, não teria, não tinha. Acredito. Ele era o mais credenciado, o mais qualificado. Eu conheci de perto o Espinosa. Entendeu, André? Então, assim, faltou para ele e para o Brasil. O Espinosa dirigiu uma seleção numa Copa do Mundo. Eu acredito que a gente teria muita chance com ele. É um ótimo gestor de pessoas. Não, fantástico. E também, assim, de trabalho. Isso de futebol eu nem falo que ele sabia tudo. Mas, principalmente, você precisa saber gerir as pessoas. Ele era mestre. Muito sábio, muito sábio. Então, em 89, o Espinosa, primeiro dia dele, que ele abriu a boca, e no último dia que terminou, ele foi perfeito. Ele era iluminado. Sabe assim, o cara parece que baixava um negócio assim. E ele administrava tudo. Até a imprensa ele dominava assim com habilidade. Você não tem ideia o que acontecia em Marechal. Pelo amor de Deus. Era brabo, né? Não, pô, pra você ter ideia, de repente o Carlos Alberto atrasou por um motivo lá qualquer, bateu o carro, não sei, né? E, puxa, ia dar um... Ia dar um picopó ali, né? E o Espinosa, ele segurava, não, mudei o treino. Mentira. Hoje, né? E ninguém percebia, e ficava ali, tudo armado. Não, ele armava tudo. Daí, daqui a pouco, né? Ia 2, 3 lá, voltava ali carregando um negócio, o Carlos Alberto vinha junto. Aí sentava na roda. E aí, Carlos Alberto? Todo mundo pegava pesado. Jogador, todo mundo. Pô, que papelão, Carlos Alberto. Como é que você chega essa hora? O que foi? Foi o carro. Mentira, rapaz. Que carro? Sabe assim? Se fosse mentira, se fosse verdade. Mas, enfim, a gente lavava a roupa ali. Não colocava isso exposto pra não saía nada. Era raro um problema sair. Às vezes era o pior problema. Não saía. Então, assim, até isso ele conseguia, sabe assim? E fantástico. Ele foi impecável. Todo tanto que a gente falar do Espinosa é pouco. Eu acho também. Não é porque ele já não está entre nós. Não. Porque essa coisa de... É que eu também, né? Essas coisas que eu estou falando, eu tô lá no meio do mato, lá em Goiás, no buraco do tatu, não pôr na cara para fora, ninguém vê, ninguém me... Então, eu quase não estou na mídia aí para falar essas coisas. Estou tendo essa oportunidade. Né? Porque depois que aquela história, o cara já não está entre nós, vamos falar bem do cara, não. Parece que só fez coisa boa, mas no caso dele Não, mas todo mundo sabe, né? Do mérito. E eu digo, ele, se tivesse tido oportunidade para a seleção, eu acredito que ele ia fazer um belíssimo trabalho. Mas não estava escrito, né, para ele ser, certamente. Carlos Alberto Santos, obrigado pela participação, meu amigo. Passou voando. Prazerzaço. André, eu acho que eu até... Cabia até um segundo episódio. Não, o dia que você quiser, né? Tem muito mais coisa para contar. O dia que você quiser. De repente eu fui extenso em histórias aí, né? É que a gente é fruto
né, do meio e do que a gente... Então, eu falei muito do meu pai, da minha mãe, do Espinosa, do Emil. Foram histórias muito legais. Não, eu prefiro... eu não seria o Carlos Alberto sem todas essas pessoas, né? Sim. Os companheiros dentro do campo, os amigos que, né, você não joga sozinho. Mas, de verdade, eu sou um privilegiado, né? Deus me deu esse privilégio de estar aqui com você agora. O futebol me trouxe até aqui, né? E eu sei que tem milhares de pessoas te ouvindo, acompanhando. Quero dizer a todos os seus que te acompanham aí, né? Na cabine, foi um privilégio grande, né, estar com vocês, e eu estou às ordens sempre que você quiser. Muito obrigado. Carlos Alberto Santos, episódio 32, muita história para contar. Aqui é assim, a gente conta a história dos jogadores que fizeram realmente muito pelo futebol brasileiro. 32 episódio, Carlos Alberto Santos. Até a próxima, galera. Se inscrevam, vamos ativar o sininho das notificações e deixar o like. Tamo junto.